O Vasco é gigante. Eu poderia começar esse boa noite gigante aqui com vocês falando sobre várias coisas. Poderia começar esse boa noite gigante falando sobre mercado, falando sobre novos reforços, falando sobre novo treinador, porque temos muitas informações a trazer aqui durante esse vídeo. Mas eu não poderia começar este boa noite gigante de uma maneira diferente com vocês, que senão falando sobre o Gui. Você sabe quem é o Gui? É um garoto de 8 anos de idade. Um garoto que tem uma doença genética rara e ficou em coma induzido durante esses últimos dias. Ficou entre a vida e a morte. Despertou do coma e recebeu a visita, sabe de quem? Do Rodrigo Dinamite. Do filho do maior ídolo da história do nosso Vasco. Logo em seguida, o Gabriel Peck foi visitá-lo no hospital. E por que eu quero começar esse Boa Noite Gigante falando sobre isso? Porque quando eu criei aqui o canal, meu intuito não era levar raiva, não era levar tristeza, não era levar rancor, ódio a você. Era levar Vasco, alegria, amor, sentimento de Vasco mesmo. E cenas como essa que aconteceram nessa tarde de sábado mostram que pessoas vão tentar e tentaram durante todos esses últimos anos. Pessoas não vão entender, mas o Vasco será eterno. E por crianças como o Gui, de apenas 8 anos de idade, que aquela frase é realmente perfeita quando se trata de Vasco. Enquanto existir um coração infantil, o Vasco será imortal. Dê uma olhada aí do que eu tô falando para vocês entenderem melhor o que é a emoção. É de chorar. E é para melhorar um pouco o sábado de vocês. Porque realmente é emocionante. Ou aliás, é Vasco. Aqui. Você vai tomar conta dessa daqui, beleza? Posso deixar com você? Sim. Tem certeza? Sim. Tem que tomar conta, que essa blusa aqui, ó, é de um cara que jogou pra caramba no Vasco, ó. Meu Deus do céu, do Dinamite, Gui! Aí. Olha aqui! É sua, cara! É sua! Você gostou? Sim! Sim? É sua! Nada, cara, é sua! É sua, é pra sempre sua. Guarda ela com carinho, tá? Sua agora. Quando você quiser, você vai entrar em campo. A sua mãe vai falar, sua mãe vai falar. Então, mas aí tem que estar tudo organizado pra você entrar lá. Você vai entrar, vai esperar, quer entrar com o PEG, quer entrar com... Não sei, quem você quiser, você vai entrar no campo. O PEG? Então a gente vai realizar isso daí. Tá bom? Eu quero entrar com Dinamite. Ele é o Dinamite. Tá, a gente vai combinar isso. Eu vou combinar com a sua mãe e com o seu pai, tá bom? Dá um abraço. Oh. Como é que você tá, cara? Sim, bem. Olha o que eu trouxe pra você. A camisa. Obrigado, Beck. De nada. Como é que você tá? Bem. Eu vi seu vídeo, sabia? E quando que tu vai entrar comigo em campo de mão dada? Quando eu melhorar. É? Sim, eu já tô melhorando. Já, tu tá bem melhor, graças a Deus, né? É, Tô muito feliz de te conhecer, sabia? sim. É um sonho pra mim te conhecer, sabia? Dá um abraço aqui. Oh. Então, meu amigo, isso é Vasco. O Vasco é imortal por causa de pessoas, de garotos, de crianças como o Gui. Infelizmente, muitos hoje que estão dentro do Vasco não entendem o tamanho, o gigantismo do nosso Vasco da Gama. Mas vídeos e imagens como essa refletem muito bem o que é ser Vasco. Gui, uma ótima recuperação. Eu tinha que começar esse Boa Noite Gigante dessa maneira. Me emocionei vendo o vídeo do Gui, me emocionei vendo a atitude do Peck, a atitude do Rodrigo. Lindo demais, o Vasco é exatamente isso. Então, rapaziada, espero que eu tenha levado um pouquinho de Vasco, né, pra vocês na noite desse sábado. Porque a gente tem muita coisa pra falar, agora trazer logo, né, o que queremos falar nesse vídeo. Vamos falar sobre o Luiz Melo, Paulo Brax, reforço, técnico, o que não falta é informação. Antes, porém, rapidinho de começar aqui, eu quero dar as boas-vindas, é claro, a todos vocês aí que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno.
Rapaziada, nesse momento faltam menos de 7 pessoas pra gente chegar aos 96 mil inscritos. Se a gente já chegou enquanto você estiver assistindo esse vídeo, eu quero agradecer, porque, poxa, é uma marca impressionante, uma marca gigante, então muito obrigado a todos vocês que vêm apoiando o nosso canal. E se a gente já chegou, vamos agora mirar os 97. Então, se você ainda não é inscrito, tá curtindo, gostou desse início de vídeo, viu que o nosso canal é sério, é realmente um canal de vascaíno, se inscreva, vamos juntos, conta aí com o seu apoio, deixe também o seu like aqui no vídeo, principalmente em homenagem aí ao Gui, que a gente torce pela pronta recuperação desse ilustre torcedor vascaíno, e deixa aí também nos comentários a sua expectativa com relação ao restante dessa janela de transferências. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação agora sim, falar logo de Vasco. E eu quero começar aqui já falando sobre um assunto meio complexo, né? Porque, como eu falei, a gente vê essas cenas, essas imagens do Gui, esse ilustre torcedor vascaíno, e entende, né, que o Vasco realmente hoje não fechou. O Vasco é imortal, é gigante, porque temos torcedores como esse. O Vasco é realmente uma família. Gabriel Peck estando lá, o filho do maior ídolo da história do Vasco, tirando seu tempo para dar uma camisa ao ilustre torcedor vascaíno. Gabriel Peck falando que vai entrar em campo com ele. Então é tudo muito lindo, é tudo muito Vasco. E infelizmente hoje a gente sofre com um problema de identificação muito forte. Ao ver que nós somos Vasco, ao ver que nós conhecemos o Vasco, e ao entender que as pessoas hoje que trabalham no Vasco não entendem o que é o Vasco da Gama. Isso é um grande problema hoje de identificação, que acontece dentro do nosso clube. E eu tenho que começar falando exatamente sobre isso, porque quando fala sobre não identificação, quais nomes que vêm na nossa cabeça? 2, certo? Luiz Melo e Paulo Brax. Cobranças, questionamentos, tudo isso a torcida do Vasco vem fazendo para uma saída, para uma demissão, para uma rescisão contratual, o que seja desses dois profissionais do Vasco. E tivemos nessas últimas horas informações importantíssimas sobre a situação desses dois profissionais. A primeira, relação entre Luiz Melo e 777. É muito boa, torcedor. A gente falou isso a vocês nos últimos vídeos e volto a repetir. O Luiz Melo não é uma pessoa bem vista, benquista por nós, ó, torcedores que estamos aqui desse lado, mas pelas pessoas hoje que gerem o Vasco da Gama, que é a empresa norte-americana. O Luiz Melo é muito bem visto. É uma relação muito boa entre o Luiz Melo e 777 Partners. Então hoje, caso haja uma demissão, uma saída com relação a esses dois, quem sairá é o Paulo Brax, visto esse ótimo relacionamento que acontece entre o Luiz Melo e a empresa norte-americana. Os norte-americanos confiam muito no hoje CEO da SAF do Vasco. Então, se tiver que sair alguém, quem sai é o Paulo Brax. Porém, mesmo diante disso, dessa relação até estremecida entre Luiz Melo e Paulo Brax, a relação não é boa. Falem o que quiser, a relação entre o Paulo Brax e o Luiz Melo não é boa. E aí a gente já parte para outro assunto rapidinho, um parênteses. Como o Vasco vai andar para frente a partir do momento que o CEO, que é o dono do futebol, e o Luiz Melo, que é quem gere o futebol, não se falam, não se relacionam, não tem como. É um casamento que já começou dando errado. Porém, mesmo diante disso, informações que tivemos, diante de um grande prestígio que há Luiz Melo com a empresa norte-americana, diante de um mau relacionamento que há o Paulo Brax com o Luiz Melo, os dois permanecerão. Informação que nós temos é que, por hora, a chance da saída de alguém é mínima. Luiz Melo tem o prestígio e, acima de tudo, a empresa norte-americana não acha sentido demitir o Paulo Brax no meio da janela de transferências, visto que o trabalho já foi até agora. E se foi até agora, é melhor ficar até o final. Então, o Luiz Melo não sai porque tem prestígio. E o Paulo Brax não sai porque está no meio da janela. Então, meus amigos, por hora, os dois permanecem à frente do Cruz Maltino. Uma situação complicada, uma situação ruim e uma situação sem confiança. Porque a gente trouxe a vocês nos últimos vídeos. E volto a repetir agora, quem hoje vem sendo o responsável pelas negociações do Vasco no mercado é o Johannes Sports. Paulo Brax foi colocado de lado. O diretor norte-alemão da empresa norte-americana, é o responsável das negociações do Vasco nessa janela de transferências. O dirigente está à frente das negociações, tanto com o técnico quanto também com jogadores. Quem está na frente é o Johannes Sports. O Paulo Brax foi deixado de lado. E a partir disso, novos nomes surgem no mercado. Trouxemos a informação a vocês no Fala Gigante. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada, porque não iremos voltar. Nomes como Nico Lopes, hoje, é analisado pelo Vasco, observado pelo Johannes Sports. Nomes como o chileno Tomás Alarcón
é analisado pelo Vasco, um volante de 24 anos que estava no Real Zaragoza, clube da Espanha. Nomes como Rodrigo Salazar é observado pelo Vasco, meia do Schalke 04, de 23 anos de idade, um baita de um jogador uruguaio. Outros nomes, outros perfis de nome que o Johannesspor busca no mercado. E o Vasco hoje busca avançar ainda mais no seu trio de ouro, se é assim que eu posso falar. O trio que o Vasco aposta todas as suas fichas e que o Vasco vai fazer de tudo para contratar. E ó, eu falo aqui a vocês numa boa. O Vasco vai fazer de tudo para contratar. Se você tá aqui no meu canal, você confia em mim. Então confie, o Vasco vai fazer de tudo para contratar. Não é porque eu tô falando que o Vasco irá fazer de tudo que o Vasco vai contratar. Mas dentro do possível, o Vasco vai buscar Lanzini, Lianco e Fernando no mercado. Ontem, Paulo Brax ligou para os empresários do Lianco falando sobre a nova proposta. Paulo Brax havia deixado bem claro que isso iria acontecer. O Johannesspor agora está à frente das negociações. E a expectativa é que, além da reunião que aconteceu nessa manhã de hoje, entre empresa norte-americana, entre Johannesspor e empresários do meio argentino, Manuel Lanzini, durante essa semana, novas reuniões aconteçam, novas conversas aconteçam para buscar um acordo entre as partes. A expectativa é que até a próxima sexta-feira essa situação dos três venha a ser definida, ou positivamente ou negativamente, mas que até a próxima sexta-feira a situação dos três venha a ser definida. O Vasco quer trazer os três. Acreditam que esses três nomes serão os nomes, os pilares, se é assim que eu posso falar, desse restante de temporada e do projeto que o Vasco busca no mercado. Lanzini, Lianco e também o Fernando. O trio de ouro que o Cruz Maltino busca com tudo nessa janela de transferências e vai entrar na próxima semana realmente buscando já fechar a contratação desses atletas. E falando em contratação, ou melhor, falando em saída, quem hoje saiu nas redes sociais, se despediu de uma maneira curta, breve, foi o Andrei. O Andrei, através das redes sociais, disse assim, ó, não saiu como esperávamos, mas estarei sempre na torcida e tenho certeza que dias melhores virão. Andrei, você saiu pela porta dos fundos, meu amigo. Me desculpe te falar isso, não queria estar aqui te falando isso, mas você saiu pela porta dos fundos. Você tomou um terceiro cartão amarelo que não tinha necessidade, porque quis, para não jogar a partida da segunda-feira contra o Cuiabá. Você sai hoje do Vasco pela porta dos fundos. Um cria que está aqui desde criança, que se diz ser vascaíno, sai do Vasco pela porta dos fundos. Triste falar isso. Triste falar isso. Mas hoje o Andrei Santos se despediu da maneira rasa, leve, fria, no clube que tanto o fez, né, por ele. Então o Andrei está de saída, não joga segunda-feira contra o Cuiabá, pois levou o terceiro cartão amarelo forçado na última segunda-feira, na última quinta, e se apresenta ao Chelsea nesses próximos dias. Além disso, outras informações importantes aqui sobre técnico, né? Falando a vocês, o Vasco que de fato vem buscando nomes, o grande nome é o Vojvoda, mas por ser um nome complicado, visto que tem contrato vigente com Fortaleza até o final do ano que vem, o Vasco vem trabalhando com outras opções. Dentre elas, Rogério Ceni e também Ramon Dias, como a gente trouxe. Ramon Dias é um nome muito desejado. Os dois nomes foram oferecidos, tanto o Rogério como o técnico argentino. Os dois nomes já tiveram conversas com o Vasco. O Ramon Dias se encaixa no perfil procurado pela empresa norte-americana. O Rogério, porém, leva vantagem. Por quê? Porque é brasileiro, conhece o futebol. Ramon Dias até chegou a vir para o Botafogo. Porém, quando ele chegou no Botafogo, foi diagnosticado nele um tumor na tireoide. Então ele chegou no Botafogo, nem sequer ficou uma partida na beirada de campo, porque teve que passar por um processo cirúrgico. Ficou 3 partidas, o filho dele no comando. E os 3 jogos, o filho dele perdeu. Então, para correr contra o tempo, o Botafogo decidiu demitir e não esperar o Ramon Dias ficar pronto, né? Ficar curado aí desse tumor na tireoide, do processo cirúrgico, né? Do pós-cirúrgico, para retornar aos gramados. Então, houve a contratação, mas não houve o desempenho. Ele chegou aqui no Botafogo no ano de 2020 e ficou menos de um mês aqui no clube alvinegro. Então, não conhece o futebol brasileiro. Então, exatamente por esse motivo, há esse receio de contratar o técnico argentino. Por isso, o Vasco sonha com ele, mas, pelas dificuldades, acaba se aproximando do Rogério Ceni. É o nome mais forte no momento, realmente, para fechar com o Gigante da Colina. E o Johannesspor, que é esse nome que a gente trouxe, o alemão, né, que está à frente das negociações, gosta muito do nome do Rogério. Os dois foram oferecidos por intermediários, os dois já conversaram com o Vasco, mas pelo fato de conhecer o futebol brasileiro, quem acaba saindo na frente é de fato
o Rogério Ceni. Nesse último dia também surgiu algumas especulações sobre o Diego Aguirre. Com a informação que o canal Detetives Vascaínos trouxe a nós sobre a situação desse técnico que tem passagens por times brasileiros, Internacional, São Paulo, conhece o Brasil, né? É um técnico grande. Informação que tivemos através de uma conversa do próprio Marcos Jacobson do canal Detetives Vascaínos, empresário do jogador Jorge Américo, é que nesse momento o uruguaio, que está à frente do Olímpia do Paraguai, está completamente focado na Libertadores e as chances para fechar com o Vasco são minimais. Foco hoje dele é a Libertadores pelo Olímpia do Paraguai. Então, realmente, o Vasco tem em mesa hoje o Vojvoda com prioridade, Ramon Dias com uma possibilidade, um sonho, mas o Rogério Ceni como algo mais palpável, visto que é o técnico que conhece o futebol brasileiro. Eu falo novamente, a culpa é de vocês, Paulo Brax, Luiz Melo, que forçaram a permanência do Maurício Barbieri. Se o Barbieri tivesse sido demitido, o Vasco teria tempo. E por não ter tempo hoje, o Vasco terá que apostar as suas fichas em técnico que já conhece o futebol brasileiro, pois não terá tempo de adaptação. Isso é algo que preocupa a diretoria Cruz Maltini. Gente, só para finalizar o vídeo, uma informação rápida. Segunda-feira, infelizmente, até o momento, a Justiça determinou a interdição de São Januário. Mesmo sem público, o Vasco não poderá atuar no seu caldeirão. E exatamente por esse motivo, o Vasco já entrou em contato com o Botafogo, para caso não venha a ser possível, viável atuar em São Januário, a partida da segunda-feira contra o Cuiabá venha a ser realizado no estádio Newton Santos. O Vasco ainda busca, né, a liberação aí do caldeirão, mas vistas as dificuldades dessa liberação, o Vasco já aposta as suas fichas em estar no estádio Newton Santos contra o Cuiabá às 8 horas da noite. Tranquilo, a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo de fato agora desse sábado. Retornaremos ainda amanhã às 7 horas da manhã e contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo e, como sempre falamos, saudações vascaínas.